Olá, meu nome é Ivanira, sou professora, produtora cultural e proponente do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás. Esse projeto ele foi aprovado no edital SC Cultura em Casa, então tem o apoio do Governo do Estado, da Fundação Catarinense de Cultura, que me deixou muito feliz pela realização desse projeto, poder estar executando, trazendo para vocês um pouquinho da cultura afro e afro-brasileira. A importância que a gente desse resgate. Geralmente as lendas, as histórias, elas são passadas de maneira oral, né? Nos terreiros. Existem poucos registros escritos dessas histórias, que tem uma coletânea. Então são bem poucas as coletâneas que existem de forma escrita. Geralmente é tudo passado pela oralidade, de terreiro em terreiro, conforme a sua nação dentro do candomblé, e replicado nas casas de Umbanda também. Então, eu convido vocês, né, a estarem comigo durante esses quatro episódios, onde a gente vai estar trazendo em cada episódio 4 orixás, para vocês conhecerem e verem as histórias, se divertirem, se emocionarem, poder interagir com essas histórias, estar lá, viajar ao panteão africano e tentar, né, na mente, assim, participar, né, imaginar como seria estar vivendo dentro do tempo em que essas histórias são contadas, né. Vale a pena lembrar também que a África é um continente riquíssimo, né? Nós aprendemos na escola que a África são realmente os escravos, né? Mas muito antes da escravidão, antes dos domínios europeu, a África era riquíssima, né? Era um reino cheio de príncipes, de princesas, de reis e de rainhas, de muita beleza, né? Então, tudo isso foi esquecido um pouco. Então, vale a pena esse resgate, essa história que foi trazida, né, por esse povo que foi escravizado, para que também a gente possa estar aprendendo a respeitar e considerar que é tão maravilhoso quanto uma história grega ou uma história nórdica, né? Espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos, que vocês possam realmente compreender a importância e o legado que há nessas histórias. Conto com vocês, agradeço, espero que vocês gostem, podem deixar lá seus comentários. Assim, na medida do possível, também a gente vai respondendo, tá bom? Viagem comigo ao mundo dos orixás. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo dia do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás, do edital Cultura em Sua Casa. Eu sou Vani de Ogum e estou aqui para fazermos uma viagem ao mundo dos orixás. Assim como os gregos, os romanos, os africanos também têm suas histórias mitológicas que atravessaram o tempo. Por conta da cultura eurocêntrica enraizada na nossa história, essas lendas foram demonizadas, tornando-se assunto proibido. Trazer essas histórias é também relembrar que a África é muito mais que povos escravizados e miséria. É reafirmar que a África é o berço da humanidade, que a África é cultura. A proposta do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás, é difundir a história, a particularidade, o legado e nuances mais curiosos das deusas e deuses do panteão afro-brasileiro, que são cultuados nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Bem como desmistificar esses personagens e de maneira simples contar as suas lendas e a interação com os homens e animais. A vinculação oral desses contos é a maneira que os povos de religião de matriz africana encontraram para preservar e perpetuar sua fé e seu vínculo com o continente ancestral. Assim sendo, a ideia é expandir esses contos além dos muros das casas de religião e, com isso, referendar a importância da cultura por meio do conhecimento das deusas e deuses negros e suas histórias, para entender e respeitar os fundamentos estabelecidos na religião e cultura africana e afro-brasileira, por meio da narrativa mitológica referente a cada um dos 16 deuses mais conhecidos desse conjunto.
Hoje falaremos sobre Ossain, Nanã, Xangô e Oiá. Vamos conhecer algumas histórias de Ossain? Ossain era o nome de um escravo que foi vendido a Orumilá. Um dia ele foi à floresta e lá ele conheceu Aroni, que sabia tudo sobre as plantas. Aroni, o gnomo de uma perna só, ficou amigo de Ossain e ensinou-lhe todos os segredos das ervas. Um dia, Orumilá, desejoso de fazer uma grande plantação, ordenou a Ossain que roçasse o mato de suas terras. Diante de uma planta que curava dores, Ossain exclamava: Esta não pode ser cortada, é uma árvore que cura as dores. De uma planta que curava hemorragias, dizia: Essa estanca o sangue, não deve ser cortada. Em frente a uma planta que curava a febre, ele dizia: Essa também não, porque refresca o corpo. E assim por diante. Orumilá, que era um babalaô muito procurado por doentes, interessou-se então pelo poder curativo das plantas e ordenou que Ossain ficasse junto dele nos momentos de consulta, que o ajudasse a curar os enfermos com o uso das ervas miraculosas. E assim Ossain ajudava Orumilá a receitar e acabou sendo conhecido como o grande médico que é. Como Ossain se casou com a filha do rei? O rei decidiu casar a sua filha mais velha. Ia dá-la em casamento ao pretendente que adivinhasse o nome das suas 3 filhas. Ossain aceitou o desafio. À tarde, Ossain saiu sorrateiro por trás do palácio, subiu no seu pé de obi e se escondeu entre os galhos. Quando as 3 princesinhas saíram para brincar, foram surpreendidos por um canto que vinha daquela árvore. Era um canto de um pássaro irresistível, de um passarinho das matas de Ossain. Mas o canto era de Ossain, imitando o pássaro. O passarinho brincou com as 3 princesas e conseguiu assim saber o nome delas. Aiodele, Omidele, Onã e Nã. Eram esses os nomes das filhas do rei. Sua esperteza havia dado certo. No dia seguinte, Ossain foi ao rei e declamou para ele o nome das princesas. Ossain então casou-se com a mais velha. Sua esperteza havia dado certo. Ossain desde então é identificado como o pássaro. O tempo passou e chegou o grande dia da festa em homenagem a Orumilá. Ossain, que recebeu de Orumilá o poder sobre as folhas, estava na porta de sua casa muito triste e preocupado. Por ali passou Xangô, que perguntou a Ossain o que estava acontecendo e qual o motivo de tanta tristeza. Ossain respondeu que estava triste porque não poderia ir à festa de Orumilá. Naquele ano, a sua plantação só tinha dado abóboras, e os inhames, que era o que ele deveria levar para Orumilá, eram muito pouco, quase nada. Xangô disse que isso não tinha importância e que ele deveria ir assim mesmo. Ossain, desolado, disse que não queria ir, mas pediu a Xangô que entregasse seus inhames e suas abóboras para Orumilá. Quando Xangô chegou ao palácio de Orumilá, todos os orixás lá estavam. Eles haviam trazido grandes quantidades de inhame, o suficiente para abarrotar muitas tulhas. Xangô descarregou-os dele e o fez o seu monte, juntando aos seus os inhames de Ossain. Depois, pegou as abóboras de Ossain e fez um outro monte. Orumilá viu a pilha de inhames que Xangô havia trazido e ficou muito satisfeito. Depois viu o monte de abóboras ao lado e perguntou a Xangô de quem vinham. Xangô, com mal disfarçada expressão de reprovação, respondeu que as abóboras eram presentes de Ossain. Orumilá recusou a oferenda e mandou devolver as abóboras a Ossain. Ossain ficou muito triste quando viu as abóboras de volta. Desde o episódio da devolução das abóboras, Ossain começou a passar por necessidade. Quase não tinha o que comer. Alguns dias depois, Ossain estava com tanta fome que resolveu cozinhar uma das abóboras rejeitadas por Orumilá. Quando abriu a abóbora, Ossain tomou um grande susto. Em vez de sementes, seu interior estava recheado de dinheiro. Ossain então partiu outra abóbora, e mais outra, e todas estavam repletas de dinheiro. Ossain, que era pobre,
Tinha riqueza dentro de sua casa e não sabia. Com as suas abóboras, Ossain tornou-se rico e respeitado. Nanã e a criação do homem. Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele, mas não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, então, foi ainda pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde ela morava, a lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem e modelou no barro. Com o sopro de Olorum ele caminhou, com a ajuda dos orixás povoou a terra. Mas tem um dia que o homem morre, e seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanã. Nanã deu a matéria do começo, mas quer de volta no final tudo que é seu. Os mais velhos contam que Nanã teve 2 filhos. Oxumaré era o filho belo e Omulu, o filho feio. Nanã tinha pena do filho feio e cobriu Omulu com as palhas para que ninguém o visse e para que ninguém zombasse dele. Mas Oxumaré era belo, tinha a beleza do homem e tinha a beleza da mulher. Tinha a beleza de todas as cores. Nanã o levantou bem alto no céu para que todos admirassem a sua beleza. Pregou o filho no céu com todas as suas cores e o deixou lá para encantar a terra para sempre. E lá ficou o Xumaré à vista de todos. Pode ser admirado em seu esplendor de cores sempre que a chuva traz o arco-íris. E vamos ao nosso último conto sobre Nanã. Nanã era considerada uma grande justiceira. Qualquer problema que ocorresse, todos a procuravam para ser a juíza das causas. Mas a sua imparcialidade era duvidosa. Os homens temiam a justiça de Nanã, pois se dizia que Nanã só castigava os homens e premiava as mulheres. Nanã tinha um jardim com um quarto para os eguns, que eram comandados por ela. Se alguma mulher reclamava do marido, Nanã mandava prendê-lo, batia na parede chamando os eguns. Os eguns assustavam e puniam o marido. Só depois Nanã o libertava. Ogum foi reclamar a Ifá sobre o que ocorria. Segundo Exu, conhecido como bisbilhoteiro, Nanã queria dizimar os homens. Os orixás reunidos resolveram dar um amor para Nanã, para que ela se acalmasse e os deixasse em paz. Os orixás enviaram Oxalufã nessa missão. Chegando à casa de Nanã, Oxalufã foi servido com ricos alimentos. Mas o velho pediu-lhe que fizesse um suco de guibins, de caracóis. Oxalufã, muito sábio, fez Nanã beber com ele o suco. Nanã bebeu da água que acalma. Nanã foi se acalmando. Cada dia que passava, Nanã se afeiçoava mais a Oxalufã. Pouco a pouco, Nanã foi cedendo aos pedidos de Oxalá, mas até então não havia mostrado a ele o seu jardim. Um dia, uma mulher queixosa de seu marido procurou Nanã, e ela, aconselhada por Oxalufã, quis ouvir ambos os cônjuges, não só a mulher, mas também o seu marido. Nanã tinha se acalmado. Mostrou de vez todo o seu reino ao Oxalufã. Mostrou também como comandava os eguns. Oxalá observou tudo. Um dia, quando Nanã se ausentou da casa, Oxalá vestiu-se de mulher e foi ter com os eguns. Com a voz mansa como a da velha, Oxalá ordenou aos eguns que dali em diante eles atenderiam aos pedidos do homem que vivia na casa dela. Em sua volta, Nanã foi surpreendida com a afirmação de Oxalá, que ele também mandaria nos eguns. Mesmo contrariada, Nanã acatou o dito, pois estava enamorada do velho e queria ter com ele um filho. Mas Oxalá disse a Nanã que não poderia ter esse filho, pois ambos tinham o mesmo sangue.
Nanã estava inconformada e não aceitou o interdito. Nanã preparou uma comida contendo um pó mágico e o pó fez com que Oxalá adormecesse. Aproveitando-se do sono de Oxalufã, Nanã deitou-se com ele e engravidou. Quando acordou, Oxalá ficou muito contrariado. Não podia mais confiar em Nanã, pois Nanã se aproveitara do sono de Oxalá. E Oxalá teve que abandonar Nanã. Abandonou Nanã e foi viver com Iemanjá. Agora nós vamos contar a história de Xangô, de como Xangô foi reconhecido como orixá da justiça. Xangô e seus homens lutavam com o inimigo implacável. Os guerreiros de Xangô, capturados pelo inimigo, eram mutilados e torturados até a morte, sem piedade ou compaixão. As atrocidades já não tinham limites. O inimigo mandava entregar a Xangô seus homens aos pedaços. Xangô estava desesperado e enfurecido. Xangô subiu no alto de uma pedreira, perto do acampamento, e dali consultou Orumilá para saber o que fazer. Xangô pediu ajuda a Orumilá. Xangô estava irado e começou a bater as pedras com o Oxê. Bater com seu machado duplo. O machado arrancava das pedras faíscas, que acendiam no ar famintas línguas de fogo, que devoravam os soldados inimigos. A guerra perdida foi se transformando em vitória. Xangô ganhou a guerra. Os chefes inimigos que haviam ordenado o massacre dos soldados de Xangô foram dizimados por um raio que Xangô disparou no auge da fúria. Mas os soldados inimigos que sobreviveram foram poupados por Xangô. A partir daí, o senso de justiça de Xangô foi admirado e cantado por todos. Através dos séculos, os orixás e homens têm recorrido a Xangô para resolver todo tipo de pendência, julgar as discordâncias e administrar a justiça. Nosso próximo conto é Xangô rouba Yansan de Ogum. Xangô um dia cansou-se da monotonia da corte e partiu em busca de novas aventuras. Chegou a Irê, onde morava Ogum, nobre guerreiro senhor da forja. Ogum vivia com Yansan, senhora dos ventos e das tempestades. Xangô apreciava ver o trabalho de Ogum na forja e sempre arriscava olhar para a mulher, driblando a vigilância do ferreiro. Yansan, por sua vez, encantava-se com o porte e a nobreza de Xangô. Um dia fugiram e chegaram a Oió. Xangô ergueu um esplendoroso palácio. Teve mulheres e muitos filhos, sempre acompanhada de Yansan. Oxum foi sua segunda mulher, seguida de Obá. Xangô era um rei muito poderoso. Vivia com suas esposas, Yansan, Obá e Oxum. Sempre preocupado em fazer a guerra, estava à procura de uma nova magia para derrotar os inimigos. Um dia, pensando ter descoberto finalmente uma fórmula muito poderosa, Xangô subiu numa colina e lançou seu experimento. Era o raio. Que maravilha, que poder! Mas foi muito grande a sua decepção. Com um rumor terrível, a invenção precipitou-se sobre seu palácio e o destruiu, incendiando também a cidade e matando grande parte dos seus súditos. Desesperado, Xangô fugiu para a terra dos vizinhos, seguido por Yansan. Não suportando mais a tristeza que sentia pelo ato impensado, Xangô bateu fortemente os pés no chão, desaparecendo terra dentro. Foi para Orum. Yansan o acompanhou e fez o mesmo na cidade de Irá, sendo seguida por Oxum e Obá. Desde então, Xangô está vivo no trovão, enquanto Yansan, Oxum e Obá correm nos rios. Assim surgiram novos orixás. Xangô sempre foi um filho rebelde. Saía pelo mundo fazendo o que queria. Seu pai, o Batalá, era informado dos seus atos, recebendo muitas queixas pelas artes do filho. O Batalá justificava os atos de Xangô, alegando que ele não havia sido criado perto dele, mas esperava o dia em que Xangô a ele se submeteria. Uma ocasião, Xangô estava na casa de uma de suas mulheres. Havia deixado o cavalo amarrado à porta da casa. O Botalá e o Dudua passaram por lá e levaram o cavalo. Xangô percebeu o roubo e saiu em busca do animal.
foi informado que 2 velhos que ali passavam haviam levado o cavalo. Xangô saiu em seu encalço e na perseguição encontrou o Batalá. Quis enfrentar o Batalá, que não se intimidou diante do rapaz, exigindo respeito e submissão. O Batalá ordenou: ajoelhe-se, prostre-se no chão aos meus pés. E Xangô, desarmado, atirou-se ao solo. Xangô estava dominado por o Batalá. Xangô já tinha conseguido seu colar de contas vermelhas, e então o Batalá desfez o colar de Xangô. Alternou as contas encarnadas de Xangô com as contas brancas do seu próprio colar. O Batalá entregou a Xangô o novo colar vermelho e branco. Agora todos saberiam que ele era o seu filho. Oiá nasce na casa de Oxum. O rei tinha uma filha chamada Ala. Ele queria casá-la com um príncipe poderoso. No entanto, a princesa tinha um amante e do amante ela esperava um filho. Sabedor do fato, o rei resolveu matá-la. Numa barca, levou a princesa até o meio do rio onde vivia Oxum. Jogou a princesa no meio do rio, a casa de Oxum. O rei tinha um papagaio que o acompanhava sempre. O papagaio tudo presenciou. Tempos depois, alguns pescadores viram uma caixa boiando no rio. Foram ver de perto e dentro tinha uma criança. Assustaram-se com o que viram. Temerosos, abandonaram seu achado na margem do rio. Pelo mesmo lugar passou outra embarcação. Seus ocupantes foram atraídos pelo choro da criança. Os viajantes recolheram a criança e a levaram como presente ao rei. O rei ficou muito feliz com o presente e resolveu apresentar a criança ao povo como sendo filha sua. Afinal, ele sentia a falta da filha que afogara, sentia-se sozinho. Uma festa para apresentar a nova filha que adotara. Quando todos estavam reunidos, o papagaio contou-lhes acerca de todo o sucedido. Que a menina havia nascido na casa de Oxum, portanto, deveriam devolvê-la ao rio. O rei então se deu conta de que a menina era sua neta e devolveu-a ao rio onde nascera. A criança cresceu protegida por Oxum. Essa menina era Oiá. O tempo passou e Oiá desejou ter filhos, mas não podia conceber. Oiá foi consultar um babalaô e ele mandou-lhe fazer um ebó. Ela deveria oferecer um carneiro, um agutã, muitos búzios e muitas roupas coloridas. Oiá fez o sacrifício e teve 9 filhos. Quando ela passava, indo em direção ao mercado, o povo dizia: lá vai Iansã. E lá ia Iansã, que quer dizer mãe 9 vezes. E lá ia ela orgulhosa ao mercado vender azeite de dendê. Oiá não podia ter filhos, mas teve 9, depois de sacrificar um carneiro. E, em sinal de respeito, por ter seu pedido atendido, Inhansã, a mãe dos 9 filhos, nunca mais comeu carneiro. Inhansã se transforma em vento. Inhansã tinha muitas joias que usava com orgulho. Uma ocasião resolveu sair de casa, mas foi interpelada por seus pais. Disseram que era perigoso sair com tantas joias e a impediram de satisfazer seu desejo. Oiá, furiosa, entregou suas joias ao Oxum e fugiu voando, rápida, pelo teto da casa, arrasando tudo o que atravessasse o seu caminho. Oiá tinha se transformado no vento. Agora vamos descobrir como Oiá criou o vento e a tempestade. O Xaguiã estava em guerra, mas a guerra não acabava nunca. Tão poucas eram as armas para guerrear. Ogum fazia as armas, mas a fazia lentamente. O Xaguiã pediu a seu amigo Ogum urgência, mas o ferreiro já fazia o possível. O ferro era muito demorado para se forjar, e cada ferramenta nova tardava como o tempo. Tanto reclamou o Xaguiã, que Oiá, esposa do ferreiro, resolveu ajudar Ogum na empreitada. Oiá se pôs a soprar o fogo da forja de Ogum, e seu sopro avivava intensamente as chamas, e o fogo mais forte derretia mais rapidamente o ferro. Logo, Ogum pôde fazer muito mais armas, e com mais armas o Xaguiã venceu logo a guerra. O Xaguiã veio então agradecer a Ogum, e na casa de Ogum enamorou-se de Oiá.
Um dia fugiram Oxaguian e Oiá, deixando Ogum enfurecido e sua forja fria. Quando mais tarde Oxaguian voltou à guerra, e quando precisou de armas muito urgentemente, Oiá teve que reavivar a forja, mas não quis voltar para a casa de Ogum. E lá da casa de Oxaguian, onde vivia, Oiá soprava em direção à forja de Ogum. E o seu sopro atravessava toda a terra, que separava a cidade de Oxaguian da de Ogum. E seu sopro cruzava os ares e arrasava consigo pó, folhas e tudo mais pelo caminho, até chegar às chamas que com furor atiçava. E o fogo se acostumou com o sopro de Oiá, cruzando os ares, e logo chamou de vento. E quanto mais a guerra era terrível, e mais urgia a fabricação das armas, mais forte soprava Oiá a forja de Ogum. Tão forte que às vezes destruía tudo no caminho, levando casas, arrancando árvores, arrasando cidades e aldeias. O povo reconhecia o sopro destrutivo de Oiá, e o povo chamava isso de tempestade.